Correia. Mas antes, tudo sobre o jogão de amanhã entre Flamengo e Botafogo, partida atrasada da 7ª rodada. A Ana Flávia Nunes está no Maracanã e chega agora com todas as informações pra gente. Oi, Ana, muito boa tarde para você, querida. Ei, Débora, tudo bem? Ótima tarde para você e a todos que nos acompanham. Para esse clássico de amanhã, o Flamengo deve entrar em campo com um time com mudanças, um time bastante mexido. Isso porque há uma preocupação da comissão técnica com a questão do desgaste físico dos jogadores nesse começo de temporada. Então, alguns atletas devem ser poupados. Tem o desfalque do Alexandro, lateral esquerdo. Ele está com uma lesão na coxa esquerda, só deve voltar a jogar aí daqui 2 ou 3 semanas. E aí, quem deve ficar com a vaga dele é o Ayrton Lucas. Por outro lado, o Flamengo tem retornos, né? O De La Cruz e o Arrascaeta, que foram poupados no clássico contra o Fluminense, devem estar à disposição novamente do técnico Felipe Luiz. O Flamengo é o segundo colocado na tabela do Carioca. Se vencer o Botafogo amanhã, assume a liderança e aí já deixa bem encaminhada a classificação para as semifinais. Vai ficar ali empatado com Volta Redonda, mas levando vantagem no saldo de gols. E aí eu trago uma última informação sobre o Flamengo que saiu agorinha. O Flamengo acertou a venda do Lohan para o CSKA da Rússia. O clube russo vai pagar 8 milhões de euros, cerca de 47 milhões de reais por esse jogador joia da base do Flamengo, que viaja essa semana para assinar contrato. Débora. Perfeito, Ana. Você falou do desfalque do Alexandro. Pelo lado do Botafogo também vai ter desfalque, não é isso? Sim, Débora, o Botafogo também tem desfalques para o clássico. Estou falando do zagueiro Bastos e também do atacante Arthur. Eles continuam em tratamento no departamento médico. O Bastos teve um trauma no joelho esquerdo, o Arthur uma lesão muscular na coxa esquerda. E para a vaga, então, do Arthur, a disputa é entre o Rafael Lobato e Arlen, jovens da base. Agora, para ficar com a vaga do Bastos, aí a opção seria o Serafim, que é um jovem zagueiro da base, ou então o Carlos Leiria, técnico interino. Ele poderia improvisar algum jogador ali na posição, como, por exemplo, o volante Danilo Barbosa. O zagueiro David Ricardo, recém-contratado, não pode jogar esse clássico, porque como é um jogo atrasado da 7ª rodada, ele não estava regularizado na 7ª rodada. E aí, por falar em reforço, eu aproveito para lembrar que ontem o Botafogo anunciou o reforço do Jair, de 19 anos, zagueiro que estava no Santos. Ele deve se apresentar ao Botafogo depois do dia 16, porque ele está disputando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Então, só depois do dia 16 chega aí mais esse reforço para o Botafogo. Débora. Tá certo, Ana. Obrigada pelas informações. E por falar em Flamengo e Botafogo, esse é amanhã no Maracanã. Jogo decisivo pelo Carioca. E o Globo Esporte vai relembrar a história desse cara aqui, ó, o Bugica, atacante que atuou nos 2 clubes na década de 80 e 90. Este é um daqueles casos de heróis improváveis do futebol carioca. Começando pelo apelido inusitado, Bugica. Lembra? Babebi, Bugica, Bugica. O nome dele é Marcelo Ribeiro. Bugica era o apelido do pai e ele não sabe a origem. O capixaba de Cachoeiro de Itapemirim hoje tem 56 anos e na década de 80 mudou de estado para jogar na base do Flamengo. Fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá aos 14 anos, fiz o teste, fui aprovado e aí fui matar um leão todo dia até chegar ao profissional. No dia 5 de novembro de 1989, já com 20 anos, Bugica foi convocado para um jogo pesado. Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, quase 60 mil pessoas no Maracanã. Era a primeira vez que Bebeto enfrentava o ex-clube. O Vasco deposita 6,5 milhões de cruzados novos na Justiça do Trabalho do Rio e fica com o jogador Bebeto da seleção brasileira. A transferência dele do Flamengo para o Vasco poucos meses antes chocou os rubro-negros. O Vasco, seus dirigentes, principalmente, tratando o Zico Júnior como velhinhos, a torcida do Vasco praticamente dando o jogo como ganho. E isso serviu como um motivador a mais para que a gente entrasse em campo e conseguisse fazer uma grande partida e vencê-los de uma maneira que até hoje eles não esquecem, principalmente o torcedor do Flamengo. Bugica fez os 2 gols da partida. Vitória por 2-0 sobre um timaço do Vasco, que no fim daquela temporada seria o campeão brasileiro. Bebeto ainda foi expulso, junto com o goleiro Zé Carlos, do Flamengo. Depois do jogo contra o Vasco, né? Agora eu vou ter que trabalhar com mais determinação para continuar dentro da história. Este foi o primeiro grande momento da carreira de Bugica. Os 2 gols marcados aqui no Maracanã decidiram a partida e melaram a festa dos vascaínos.
Só que no ano seguinte, em 1990, ele foi surpreendido. Sem saber, foi vendido para outro rival carioca. O Botafogo comprou o atacante que começou a defender a equipe muitas vezes em partidas aqui no estádio Caio Martins, em Niterói. Aqui, em 1992, olha a ironia, ele foi carrasco do Flamengo. Foi dia de Bujica, pior pro Mengão, que ficou mal no pedaço, hein? Botafogo e Flamengo se enfrentavam pelo Campeonato Carioca de 92. Nós trabalhamos muito, nos concentramos muito. O Flamengo vinha muito bem na competição, no Carioca. E nós entramos em campo como se fosse nosso último jogo. Ele fez 2 gols. O primeiro, sentado. O segundo, num contra-ataque, driblando o goleiro Gilmar. Ainda deu tempo de tomar uma pancada de Júnior Baiano. Júnior descontou para o Flamengo. Final 2-1. Foram os primeiros gols que eu fiz no Flamengo depois que eu saí. Então, assim, marcou muito mesmo, porque também depois eu fui comemorar o aniversário do meu filho. Contra o Flamengo, considerado um dos melhores do país, fazer gol contra eles é sempre muito bom. Comemorar de que forma hoje? Aniversário do meu filho, né, junto com ele e com minha família. Hoje, Bujica mora em Rio Branco, no Acre. Nunca escondeu o time do coração. É rubro-negro, mas não é ingrato. Vai sempre acomodar com carinho essas 2 histórias no peito.